Oi, eu sou a Tamires. Bem-vindo ao canal Aqui Lemos com Calma. Hoje eu quero falar sobre livros pesados que eu não indico pra ninguém. Mas não é porque eles têm violência e nem porque eles são baseados em fatos reais. E nem porque eles são perturbadores. É porque eles usam o sofrimento sem construir nada com ele. Tem uma ideia muito errada sobre tudo que é pesado costuma ter profundidade. Mas isso não é verdade, porque existem livros que são extremamente pesados, que são bem construídos, responsáveis e necessários, e outros que só exploram. Então o problema nunca foi o tema, e sim o uso. Então, para mim, existem dois tipos de livros. Livros que elaboram a dor, constroem contexto, respeitam a complexidade do tema, fazem você entender o que aconteceu. E livros que exploram a dor, focam no choque, acumulam sofrimento, não desenvolvem nada disso. E é esse tipo de livro que eu não indico. Vou dar um exemplo bem direto aqui para vocês. Tem um caso muito brutal que aconteceu mais ou menos na década de 60, ali em torno de 65 nos Estados Unidos, que é o caso da Silver Lakes. Se você não conhece esse caso, você pode dar uma pesquisada. É um caso muito brutal, de uma violência extrema e sem nenhum tipo de motivo. E esse caso ele foi usado como base para dois livros fictícios, que são eles, Quando os Adams Saíram de Férias e A Garota da Casa ao Lado. Ambos os livros tentam narrar esse caso, utilizando algumas liberdades, mas ainda assim, os dois livros não deveriam existir, na minha opinião, porque eles só chocam você. Em Quando os Adams Saíram de Férias, vai contar a história de uma família que vai sair de férias, os Adams, obviamente, e eles contratam uma babá. Essa babá, ela fica responsável por duas ou três crianças, se eu não me engano. Na verdade, eu não me lembro quantas crianças, porque ao longo do livro vai entrando muito mais crianças nessa história, igual o caso da Sylvia Lake. Porém, você vai vendo toda a trajetória de dor dessa babá, porque essas crianças vão fazendo coisas absurdas com essa mulher, simplesmente porque elas podem. E quando termina o livro, você fica, meu Deus do céu, por que eu li isso? Qual foi o intuito desse autor em escrever esse livro? A violência vai escalonando nesse livro de uma forma absurda e a sua finalização é mais absurda ainda. Em A Garota da Casa ao Lado, acontece quase a mesma coisa. O autor tentou retratar toda a história do caso da Sylvia Lake, porém ele coloca no olhar, numa perspectiva de um menino que mora ao lado. E esse menino tem mais ou menos aí os seus 12 anos. Ele é um espectador quase não participativo dos eventos. Mas ainda assim, a finalização desse livro não é satisfatória do ponto de vista do leitor. Porque cadê a justiça? Não há justiça. Só tem aqui uma exploração de toda a violência que a Silvia sofreu em vida. Então esses dois livros, eles pegam essa história, detalham toda a violência sofrida pela vítima, intensificam o choque e o sofrimento e constroem uma narrativa em cima disso. Você termina ambos os livros devastados e sem uma justificativa válida para a existência dessas duas obras. Então, para mim, isso é um problema. Para que trouxe toda essa violência? O que o autor quis passar com isso? Nada foi aprofundado ou elaborado durante toda a narrativa dos dois livros. Então, para mim, o sofrimento real ele não deveria ser usado somente como impacto. Agora vamos para o outro lado. Livros que tratam a violência real, mas de uma outra forma completamente diferente desses exemplos aqui. Ted Bundy, da Anne Houlihan. O que eu gostei nessa narrativa? Primeiro, eu já tinha consumido muitas e muitas histórias, séries, documentários contando a história do Ted Bundy. Já nesse livro da Anne Houlihan, ela é jornalista e ela vai contar de uma perspectiva não somente jornalística, mas também de uma perspectiva de alguém que teve um contato direto e até quase íntimo com o Ted Bundy. Porque o Ted era amigo dela, eles dois trabalharam durante um período no mesmo local. Então, aqui dentro desse texto, você vai ter toda a investigação, o contexto e a construção psicológica. Então, não é só o crime, é o entendimento desse crime, ou pelo menos uma tentativa da autora de tentar entender o que se passava na mente desse psicopata. Como vai? Nesse livro, o autor também é jornalista e o texto dele vai tratar de uma forma bem sensível os acontecimentos desse massacre. O que eu achei muito interessante do autor é que ele não anexa nesse livro nenhuma foto do crime. E isso não é por acaso. Isso mostra uma preocupação do autor de não sensacionalizar, não transformar a tragédia em espetáculo, não dar mais palco para o horror. Assim ele constrói múltiplas perspectivas
perspectivas, contexto social e análise do acontecimento. Ele não só quer te chocar, ele quer te fazer compreender aonde a sociedade falhou com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, sejam as vítimas e sejam também os assassinos. Casos de família, da Ilana Casoy. Aqui no Brasil, a Ilana também segue essa linha. Nesse livro, ela vai contar 2 casos, que a gente conhece muito bem aqui pela mídia, que é o caso dos Nardoni e da Suzane Richthofen. Ela analisa, ela estrutura, ela tem uma responsabilidade enorme com o caso e no final ela ainda coloca os autos do processo. Ela não tirou todas aquelas informações da cabecinha dela. Então existe uma intenção narrativa além do próprio impacto. A diferença entre esses 2 livros é simples. Um usa a dor como fim e o outro usa a dor como meio. Quando é usada só para fim, vira exploração, vira choque, vira consumo de sofrimento. Quando é meio, vira análise, compreensão, vira narrativa de verdade. Então não, eu não deixo de indicar um livro porque ele é pesado. Eu deixo de indicar quando ele transforma o sofrimento em algo real e impacto vazio. Porque existe uma linha muito tênue entre mostrar a dor e usar a dor. E nem todo livro pesado atravessa essa linha com responsabilidade. Então é isso, meus queridos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!